Olá, é uma satisfação poder participar desse warm-up do primeiro Sankaton, com o objetivo de trazer alguns subsídios para o desenvolvimento dos projetos para a melhoria da comunidade local aqui em São Carlos. Aproveito para parabenizar toda a comissão organizadora, em nome da Rosane Aranda, e desejar muito boa sorte para todos os participantes dessa iniciativa muito importante para a graduação, pós-graduação, ensino e principalmente da relação com a comunidade. A apresentação de hoje, nós vamos tentar trazer algumas informações, alguns dados e o novo contexto de projetos, de negócios relacionados à sustentabilidade. São os negócios circulares e a relação com os objetivos do desenvolvimento sustentável trazido pela ONU. Antes de entrar no tópico especificamente, esses aspectos relacionados à economia circular faz parte do programa de economia circular da USP, um programa pioneiro, iniciado com uma fundação inglesa, com a Ellen MacArthur, e que está gerando vários frutos, entre eles o nosso Centro de Inovação em Economia Circular, que está dentro do nosso Inova USP, lá em São Paulo. O Inova USP ele é formado por 4 grandes grupos, e um deles que é relacionado às soluções digitais, aonde o Centro de Economia Circular faz parte. É um laboratório que busca desenvolver atividades conjuntas, de modo interdisciplinar, então um ambiente também propício e muito aliado e alinhado ao Sankaton. Então, só para contextualizar as atividades e os resultados que aqui nós apresentaremos. Inicialmente, vamos falar desse histórico da economia circular, como que é esse ecossistema dos negócios circulares, essa nova visão que os projetos aqui podem trazer, e o papel da USP como universidade pioneira nesse tema. Esse histórico a gente poderia trazer de diversas maneiras, né? Como que surge a economia circular, mas desde a publicação da definição do desenvolvimento sustentável pela relatora Brundtland em 1987, até hoje, quais foram as mudanças, o que aconteceu nessa trajetória da sustentabilidade, principalmente nessa relação com os projetos de desenvolvimento tecnológico, com os projetos de novos negócios, de inovação. A gente pode dizer que, se a gente relacionar, vou trazer uma relação da sustentabilidade, que é o tripé social, econômico e ambiental, nessa tradução para o mundo dos negócios, trazido pelo Elton com aquela publicação que é Animal Sports. Na verdade, muitas dessas iniciativas foram prioritariamente na integração dos aspectos ambientais e econômicos. O social é sempre um grande desafio para essas soluções, mas que precisa ser cada vez mais reforçado. Então, a gente pode dizer que nessa trajetória foi a inclusão dos aspectos ambientais que mais teve uma predominância nos aspectos da sustentabilidade. Não que os aspectos sociais não sejam importantes, muito pelo contrário, mas na prática a questão ambiental teve essa inclusão inicialmente a partir de soluções que a gente chama de fim de tubo, ou seja, a questão ambiental, a sustentabilidade, ela vem primeiramente para remediar um problema a partir da geração, por exemplo, dos resíduos, de algumas emissões, de alguns efluentes. A legislação foi o principal motivador dessas mudanças e fez com que as soluções
instalações fossem para tratar aquele resíduo, tratar aquelas emissões, para que não gerasse contaminação, não gerasse poluição. Isso na década de 70, 80, então surge as soluções de fim de tubo, que são soluções importantíssimas e que ainda precisam ser implementadas, principalmente no Brasil, mas que para o mundo dos negócios tem uma conotação que é algo que a empresa é obrigada a fazer por uma questão legal, que tem um investimento que não tem diretamente relação com o seu produto, o seu processo, não há mudanças nisso, mas sim no tratamento desse resíduo, desse efluente. Com o passar do tempo, algumas outras estratégias foram desenvolvidas para justamente poder auxiliar e trazer uma inovação nos processos de produção. Então a gente cita aí na década de 90 a produção mais limpa como uma das estratégias mais conhecidas, com o objetivo de identificar quais são as causas da geração desses resíduos, desses efluentes. E, portanto, modificações, inovações, principalmente nos processos de produção, para eliminar a causa, muitas vezes uma tecnologia defasada, muitas vezes uma falta de manutenção e, portanto, modificações no processo eram implementadas. A partir dos anos 2000, principalmente, surge a visão do ciclo de vida do produto, saindo do processo e olhando para toda a cadeia de valor. E muitas das causas, portanto, eram daí vistas e conseguiram ser identificadas, não somente no processo, mas fora dele, junto ao fornecedor que enviava uma matéria-prima de baixa qualidade. Muitas vezes os impactos ambientais estavam durante a fase de uso. Então as soluções a partir dos anos 2000 começaram a serem desenvolvidas no produto. Então a gente pode citar o ecodesign, a gestão desse ciclo de vida, como as principais estratégias para melhoria. Só que algo não estava mudando. A forma de se fazer negócios continuava igual. A estratégia, logicamente, nesse mundo capitalista, para a obtenção do lucro, onde eu tenho principalmente a receita como grande objetivo, o aumento dessa receita e a redução do lucro, os diferenciais para a geração de maiores receitas, devido a um mercado competitivo, etc. e tal, não estão sendo explorados. E sim, muitas vezes, a redução do custo para conseguir obter esse lucro. Então, o negócio, ele, de modo geral, logicamente tem as suas particularidades, mas majoritariamente, sendo trabalhado para redução de custo. E redução de custo, somente, ele necessita de uma larga escala. Larga escala faz com que o negócio seja pautado principalmente por grandes recursos que estão sendo extraídos e que isso, numa economia considerada linear, é transformada em produtos e que são consumidos, são utilizados muito rapidamente e descartados para que tenha novamente a venda, a geração de receita e grandes escalas para redução do custo. Isso gera vários problemas, impactos que a gente tem vivido já diariamente, como o aquecimento global, como a extração de recursos, algum deles que a gente vai falando. E consequentemente, o negócio pautado numa economia que é baseada nessa grande extração, transformação, consumo e descarte. Em 2014, o Fórum Econômico Mundial
desenvolve e lança um relatório e uma chamada para a comunidade internacional mostrando os riscos da continuidade de um modelo econômico que tem todas essas limitações e a necessidade da gente desenvolver um modelo que consiga um desenvolvimento além das limitações físicas desse planeta e que consiga, portanto, maior prosperidade e com a população crescente que está, suprir essas necessidades. Surge, portanto, o conceito de economia circular como uma grande oportunidade para a gente conseguir essa prosperidade. E a economia circular, ela trabalha, a grande diferença dela nessa mudança é que ela, consequentemente, vai trabalhar no modelo de negócio. Ela, nessa transição, portanto, histórica da sustentabilidade, a gente enxerga a economia circular como a estratégia atual que, além dos aspectos de fim de tubo, melhoria de processo, produto, ela dá um outro passo. Ela dá um passo de inovações agora voltadas ao modelo de negócio. E como que se chegou nessas constatações? Aqui a gente apresenta a famosa tabelinha periódica, onde a gente vê os azuizinhos mais escuros sendo os elementos químicos que têm probabilidade de se esgotarem nos próximos 50 anos. E a gente vê ali muitos elementos importantíssimos que estão sendo usados. Os azuis um pouco menos escuros, cobre, níquel, etc., nos próximos 50, 100 anos vão se esgotar no modelo usual econômico de negócios. Ou seja, a gente precisa ter uma outra forma de fazer e desenvolver a economia. Aí muitas pessoas vão falar, vocês vão falar, bom, mas a gente então tem que reciclar. Mas a reciclagem no mundo tem taxas muito baixas de modo geral. Pelas informações existentes, a gente tem os elementos mais escuros, tem uma taxa de reciclagem menor do que 1%. As outras, em azul, a gente tem em torno de 10%, 25%, mas são taxas muito baixas que não vão conseguir ser isoladamente a solução do problema. A reciclagem é importante, mas ela não vai conseguir sozinha resolver o problema. Aí vocês podem estar pensando, mas então isso é um problema que está tendo uma demanda, né, muito grande desses recursos e, portanto, a oferta que a natureza dispõe não está suprindo. Então, quem sabe essa demanda reduza. Mas, olha o que acontece quando a gente olha somente para o aço, para 2030, o cenário é que só a China tem uma demanda de aço maior do que o mundo teve nos anos 2000. Só a demanda de aço nos dá uma referência que esse crescimento populacional, etc., faz com que a demanda por esses recursos aumente. E se a gente está com essa escassez, como sair dessa encruzilhada? A demanda por produtos, hoje em dia, cada vez mais, a gente vive num império de acúmulo de coisas. E portanto, o consumo faz com que essa demanda cada vez aumente, tendo consequências nos preços dos produtos básicos, agrícolas, minerais, que são a base da economia.
fazendo com que o preço deles, a partir de 2000, tenha dado um salto muito grande, fazendo com que toda a economia, portanto, sofra essas consequências da relação básica da oferta e demanda desses recursos naturais. Consequências desse modelo, como a gente já havia indicado, alta poluição, alta extração de recursos. Aqui a gente tem os países que mais são emissores de gases de efeito estufa. Então, o Brasil está ali, é o 7º, né, incluindo ali a Comunidade Europeia. Então, tem também uma contribuição, principalmente aspectos de agricultura, mudança de solo, energia. E a questão social também desse modelo, com grandes desigualdades. Aqui a gente vê uma imagem em São Paulo, na favela de Paraisópolis, que divide o bairro do Morumbi ali por um muro. Você vê esse apartamento com piscinas na sacada e do outro lado as casas ou os barracos ali. Ou seja, esse modelo econômico de grande desigualdade social, de grandes impactos ambientais, está chegando ao seu limite se já não ultrapassamos esse limite. Precisamos inovar, precisamos pensar em outro modelo de negócio, precisamos pensar em um novo modelo econômico, pois se há todos esses problemas no modelo tradicional, que chegou no seu limite, há trilhões de dólares de oportunidades com potenciais de inovação, geração de emprego e crescimento econômico em esse outro modelo que visa a recuperação desses recursos, que visa a geração de novos valores, novos serviços, oportunidades que não estão diretamente dependentes da extração de novos recursos. Um modelo que ele é projetado de modo sistêmico para não reduzir os impactos negativos, mas para gerar impactos positivos para a maior quantidade de grupos que se relacionam, seja a natureza, seja o trabalhador, seja a comunidade vizinha das operações. Mas para isso a gente não pode mais pensar nas empresas, nos negócios de modo isolado. A gente tem que pensar de modo sistêmico. A gente tem que sair da caixinha do meu negócio e pensar em toda essa rede de valor que precisa de muito mais colaboração, muito mais compartilhamentos, precisa muito mais desmaterialização, e o foco não ser mais o produto físico, mas sim a função necessária para satisfazer aquela necessidade que a sociedade precisa. Então, a base de todo esse modelo é o pensamento sistêmico. Vocês têm aqui alguns princípios que norteiam esse modelo de preservação e aprimoramento do capital natural, da otimização desses recursos e, principalmente, estimular não mais a eficiência do meu processo produtivo. Não é somente eu fazer mais com menos, mas eu buscar, principalmente, a efetividade desse sistema. Pensando de modo sistêmico, eu vou buscar trazer consequências positivas para todo esse sistema, para todos esses elementos, para todos os stakeholders. Com isso, nós chegamos numa definição prática da economia circular relacionada às atividades econômicas que geram e recuperam valores. Valores esses para diversos stakeholders e com uma visão de longo prazo.
não uma visão de curto prazo. E a visão de longo prazo já foi comprovado, finalmente comprovado pela Harvard Business Review, que a gestão com base no longo prazo é aquela que tem os maiores resultados econômicos, financeiros para a organização. A gente vê nesses gráficos a questão de receita, de lucro. As empresas que têm essa visão de longo prazo em azul, elas já foi comprovado que o retorno hoje é maior porque tem menos risco, porque tem mais investimentos, porque ela tem uma maior prosperidade. Como fazer essa transição? Como fazer com que os negócios e os projetos que vocês gerem no Sankaton incluam esse novo modelo econômico, seja visto e seja projetado para essa visão de longo prazo? A primeira grande mudança que tem que ser feita é pensando, como eu disse, e trabalhando os projetos de forma sistêmica. Vocês não vão desenvolver e achar soluções pontuais e simples para problemas complexos. E aqueles projetos que conseguirem identificar e trabalhar com o maior número de stakeholders integrados para achar essa solução, vão ser aqueles projetos que vão conseguir as inovações mais contemporâneas, as inovações que vão ser mais alinhadas a esse novo modelo de negócio, esse novo modelo econômico. E isso, o próprio Prêmio Nobel de Economia, o Richard Thaler, da Universidade de Chicago, já coloca a importância da gente estruturar essas oportunidades, que a gente crie essa arquitetura da escolha para que essas mudanças sejam factíveis. E essas mudanças, portanto, iniciam pela nossa cabeça, pela nossa mudança cultural, pelo nosso chamado mindset, pelo nosso modelo mental. E as mudanças desse modelo mental, portanto, passam por eu não olhar e enxergar somente aquele processo, seja de produção, tecnológico, específico para encontrar a solução, mas para eu pensar de forma sistêmica. Para eu não olhar somente e buscar a eficiência daquele processo, mas para eu buscar consequências positivas, para eu buscar a efetividade do sistema e não a eficiência do processo. Para eu não pensar somente na redução de custo, mas principalmente na geração de valor, um valor diferenciado de longo prazo para a maior parte dos stakeholders que foram identificados. O lucro é consequência. Eu tenho que buscar geração e inovação de novos valores para a sociedade. Não mais olhar somente para os shareholders, para os acionistas, mas uma gestão para stakeholders. E os benefícios para os shareholders, assim como os lucros, são consequências. Não mais somente um modelo por competição. Nós precisamos de colaboração. Colaboração entre diversas áreas para conseguir soluções complexas e realmente efetivas. O consumidor, o cliente, deixa de ser somente um consumidor, mas ele passa a ser um parceiro dentro dessa rede de valor. Ou seja, eu estou falando em soluções de um modelo econômico que não está baseado na extração, produção e descarte, mas num modelo planejado
para restaurar e regenerar valores. Como fazer isso? Preciso pensar num ecossistema, portanto, de negócios circulares, aonde a principal mudança, como eu já mencionei, está naqueles itens relacionados ao modelo mental, que vai culminar com mudanças no modelo de negócio e na cadeia de valor. Os principais elementos desse modelo de negócio que precisam ser trabalhados são a proposta de valor, uma proposta de valor, portanto, voltada à função necessária, voltada principalmente ao longo prazo e aos stakeholders. Desenhado, portanto, esse negócio para a circularidade, já para que esses recursos sejam restaurados e regenerados desde o início, desde esse primeiro projeto que vocês vão desenvolver. E os ciclos reversos sejam consequências de um novo modelo mental, de uma visão sistêmica, de algo para o futuro. As cadeias de valor, portanto, vão se regenerar e se restaurar. A integração entre elas é fundamental e a funcionalidade vai prevalecer. É lógico que para isso tudo acontecer, facilitadores precisam existir, como políticas públicas, tecnologias, educação, mas nós, nos projetos que aqui nós iremos desenvolver, precisamos já estar com esse novo pensamento. Alguns modelos de negócios circulares, só para adiantar e passar algumas informações para vocês, estão voltados, por exemplo, a negócios que tenham como objetivos um produto com uma extensão de vida, produto não mais fisicamente projetado para aquela função, mas que eu possa entregar a função por meio de um serviço. E se eu tenho isso como serviço, a propriedade do bem não é mais do consumidor, mas sim da empresa. E, portanto, a empresa vai projetar o produto para ele durar mais tempo. Ela vai fazer a logística reversa, recuperar esses recursos, não porque ela é obrigada por uma lei, mas porque isso está dentro do modelo de negócio dela. A virtualização, a digitalização faz com, muitas vezes, que a gente tenha a desmaterialização do produto, e os principais problemas ambientais é a partir de impactos físicos. O compartilhamento de recursos, fazendo com que não seja necessário extrair novos recursos para satisfazer aquela necessidade. Os insumos renováveis, circulares, sem precisar gerar novos resíduos, novas extrações. E não necessariamente eu preciso fazer um ou outro, mas quanto mais sistêmico e integrado essas soluções forem, melhor para o seu projeto, melhor para essa visão sistêmica e esse novo modelo econômico. Como eu disse, algumas condições facilitadoras para isso serem implementadas: políticas públicas, tecnologia, infraestrutura, educação. E isso tudo, portanto, uma forte relação com alguns, ou eu destaco principalmente o objetivo 17, que é justamente as parcerias necessárias. Alguns projetos que nós estamos desenvolvendo, o que tem em comum em todos eles é que nenhuma empresa, nenhuma organização conseguiu implementar esse modelo sozinha. Todas precisaram de colaboração, de outra organização em conjunto, para conseguir implementar essas soluções
sistêmicas, circulares. É lógico que consumo e produção responsáveis também estão diretamente relacionados, a possibilidade do crescimento econômico, a possibilidade de um maior bem-estar, possibilidade da gente ter novos empregos com a geração desse ciclo reverso, com novas atividades econômicas, serviços, enfim, é algo que pode ser trabalhado, todos esses objetivos, logicamente, quanto mais sistêmico isso for. E o que a USP está fazendo em relação a isso? Rapidamente, a USP foi considerada uma das 8 universidades pioneiras para essa transição nesse novo modelo econômico, com ações voltadas à educação, ações como essa aqui do Sancaton, para promover projetos e soluções já com essa nova concepção, pesquisa e transferência disso também para de tecnologia para a sociedade. Isso com projetos já há 10 anos, 15 anos, 20 anos nessa temática, mas que culminou com essa assinatura desse convênio com a Fundação Inglesa, que está relacionado ao Fórum Econômico Mundial, e que nos colocou, nós, USP, como, além das 8 universidades pioneiras, mas como as 6 instituições públicas no mundo que mais contribuíram para essa transição, para essa difusão para a sociedade dessa oportunidade, desse novo modelo econômico. Nós estivemos entre os 6 finalistas do Prêmio de Economia Circular que o Fórum Econômico Mundial realizou agora em Davos, na Suíça, como as 6 instituições públicas que mais contribuíram para a economia circular. A USP está como finalista, foi finalista esse ano do Prêmio do Fórum Econômico Mundial. Esse prêmio chama The Circulars, ou seja, as organizações envolvidas com a economia circular no mundo. Como que nós chegamos nisso? Com muito trabalho, muita coordenação e muita colaboração de diversas áreas, diversas unidades aqui da USP, aqui na ESC, as escolas de engenharia, a Poli, a Exalc, a FEA, tanto de Ribeirão quanto de São Paulo, Faculdade de Direito, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, outras unidades também, a EASH, enfim, várias unidades. A gente tem uma dezena de unidades que estão integradas. Essas daqui são as que continuaram e que a gente tem um feedback de pesquisas e implementações que estão sendo feitas de forma integrada, trazendo resultados para a sociedade, como essa publicação junto à Confederação Nacional da Indústria, que vocês podem fazer o download pela internet, se vocês colocarem lá CNI e Economia Circular, oportunidades e desafios para a indústria brasileira, vocês abaixam esse relatório em PDF, têm acesso gratuito às informações, que foi um grande trabalho para a gente levar para a indústria brasileira o que é economia circular, quais os conceitos, quais são as formas de implementação e casos práticos que estão sendo realizados já no Brasil, dentro desse nova concepção, novo conceito. Esse guia de design circular que nós desenvolvemos junto com a IDO, com a Fundação Ellen MacArthur, vocês também têm acesso a isso na internet, isso tudo pode auxiliá-los
na concepção de novas ideias e soluções para os seus projetos. Esse outro relacionado à área têxtil, também que nós participamos num relatório global para iniciativas circulares no contexto de fibras têxtil, no setor têxtil. Com o setor eletrônico, um trabalho que a gente vem desenvolvendo, e esse em 2006 que nós fizemos um projeto para desenvolver uma multifuncional já com plástico reciclado. Esse modelo de referência do professor Henrique Rosenfeld, que também está na internet, pdp.org.br, e cada vez mais a integração do produto e os serviços para cada vez mais a gente ter menos recursos físicos sendo necessários para soluções para a sociedade. Esse outro projeto onde a gente integra toda a cadeia e o ciclo de vida nessa indústria 4.0 para obter todos esses dados, não só da manufatura, mas de todo o ciclo de vida, para conseguir soluções efetivas. Um projeto de remanufatura que ali tem um link que vocês podem abaixar e verificar soluções também para como retornar o produto para a cadeia. Uma visão um pouco mais ampla de planejamento regional que nós desenvolvemos com um parceiro na Universidade Autônoma de Barcelona, de parques tecnológicos, industriais e agrícolas. Então, uma visão mais da paisagem, como aqui a gente representa, ou seja, não pensem em soluções pontuais, processuais, mas sim em soluções que integrem, soluções sistêmicas. Aqui a gente tem um projeto liderado pelo professor Geraldo Lombardi, da escola, que é uma integração entre lavoura, pecuária, indústria, enfim, esses tipos de integrações e soluções sistêmicas que a gente motiva e busca dentro desse Sancaton. Açaí também no projeto da Amazônia, com outros parceiros da Exalc, que buscou uma integração de várias soluções, e isso culminou em vários produtos, ou seja, uma economia circular, onde vários atores aí e vários aspectos precisam ser levados em consideração. Tem um projeto com a Renner também, das lojas Renner, que a gente está buscando recuperar os resíduos das confecções e gerar novos tecidos, toda a parte para desfibrar e depois gerar fios, e desses fios novos tecidos e novas roupas, e cada vez mais isso ser de modo fechado. Isso fez com que naquele mesmo prêmio que a gente foi indicado como a USP sendo uma organização pública finalista daquele prêmio, eu acabei também sendo indicado dentro da categoria de lideranças, com outros nomes, por estar tentando organizar um pouco isso dentro da nossa universidade. Outros parceiros fundamentais para essa implementação aqui são destacados, e eu fico à disposição de vocês para qualquer pergunta, para qualquer interação, e o nosso Centro de Inovação e Economia Circular aberto para até alguns desses projetos poderem ser desenvolvidos e continuados dentro do nosso USP Inova. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição de vocês, e boa sorte a todos.